Olá, muito boa tarde. Morte e ressurreição de Jesus. Um acontecimento único na história, recordado nestes dias, que determina todo o percurso do cristianismo. Um tema para analisar daqui a pouco com Frei Filipe Rodrigues, convidado do programa Eclésia. Primeiro vamos mostrar-lhe a arquitetura e a arte de uma capela, a Capela da Imaculada, em Braga, onde cada espaço litúrgico revela o símbolo e o sentido dos ritos celebrados. Sobretudo o Memorial da Eucaristia que a Quinta-feira Santa assinala. Entramos aqui na Capela Imaculada, fruto de uma intervenção profunda em termos de reabilitação de um espaço que apresentava problemas de natureza estrutural. Quem entra nesta porta, aqui assim, a porta principal, encontra-se logo em algo que foi construído de novo, nesta floresta. Esta ideia de floresta é belíssima porque ela já existe na Capela Árvore da Vida e é sempre um tema que se liga à construção da Igreja. Um dos elementos cuja profundidade se nota na medida em que damos tempo à descoberta é este pilar de pedra, uma pedra única com quase 5 toneladas, pedra da região, no caso aqui de perto de Guimarães, de uma pedreira de Guimarães, que é o pé do altar da capela cheia de graça, esta capela de madeira, que sobe e vai abrir, aflorar na parte superior. O Asbjorn chama a este elemento um Shema, escuta Israel, como Deus começa o diálogo com o seu povo. Daí ele sublinhar esta dimensão da orelha, como veem, e de uma flor que será aflorada aqui. De tal maneira que se estabelece este diálogo não com uma pedra, mas com Cristo. O lugar das confissões, o lugar da muita escuta, do apostolado da escuta, como hoje se fala. Uma das obras de arte que tem surpreendido muitas pessoas e que as desafia para um trabalho da sensibilidade e da devoção e para uma outra maneira de participação litúrgica, esta escultura de Nossa Senhora da Humildade. Um olhar muito aberto que se inscreve nas esculturas de tradição românica, na expressão ibérica e enculturada aqui no Minho. Olhar muito aberto, ouvidos atentos para todas as escutas, com o olhar cravado no Filho, naquela coluna de mármore translúcido. E que desafio é este de colocar nas mãos da Senhora a coroa de Rainha? Será que Maria para nós, o que significa isso hoje? Ao mesmo tempo, ela gera no espaço um ambiente de cenáculo, de participação na oração. A colocação do ambão neste lugar acaba por gerar uma centralidade que é promovida a partir da palavra. Não somos apenas nós que colocamos a palavra num ponto de melhores condições para ser escutada, ainda que isso aconteça efetivamente na questão das distâncias. Mas é a palavra, numa linha da valorização da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, no contexto da Reforma do Vaticano II, que acaba por gerar a própria centralidade. Um altar extremamente sóbrio,
uma pedra flutuante sobre água, uma nova criação, uma ponte, aquilo que nós quisermos valorizar do ponto de vista da liberdade daqueles que contemplam e se servem deste altar. Uma pedra em granito negro, com as marcas da sua extração da pedreira e simplesmente polida na parte superior. Nada mais relativamente à pedra. Uma pedra rejeitada, em que todas as outras peças do bloco foram vendidas. Esta é uma pedra rejeitada. Suspensa sobre uma outra pedra, com elementos metálicos, 7 no caso, com uma pequena ilha. Na água, o dinamismo da vida da água, que tem um circuito que não está fechado, não é água estagnada, melhor dizendo, e que faz o rumor das águas sob o altar. Estamos diante de uma instalação a que o artista Asbjørn Andersen chama de o corpo da luz. É construída por 7 lâminas de mármore português, extraído em Estremoz, ali junto à igreja de Estremoz, que garante uma transparência cuja luz atravessada põe em relevo a corporeidade da sua própria essência. Está toda suspensa, quase flutuante. Ela não toca no chão e numa linha de uma liberdade máxima. Não tem qualquer tipo de armação, a não ser estes elementos metálicos que criam o máximo de suspensão possível para esta peça. Estamos diante de um conjunto de ícones, um programa com 5, mas que todos eles são necessários para ter a noção da unidade. É um trabalho de Lisa Sigfridsson, é uma pintora sueca, em que parte de uma grande tradição icónica, que é bizantina na sua expressão russa. É muito fácil a leitura imediata da proposição de Nossa Senhora de Vladimir, na Rússia, não com todos os elementos, porque eles depois aparecem valorizados no detalhe nos outros ícones. É uma das tradições mais antigas na Igreja, em que os ícones ainda são muito sóbrios e não foram invadidos pelo devocionalismo. Uma das instalações mais portentosas que nos fascina e ao mesmo tempo é tremenda, esta instalação em cimento, esta abóbada suspensa que pesa mais de 130 toneladas. Está totalmente suspensa a partir do alto, com um ritmo de luz que varia numa transição das modulações da luz em função da necessidade de maior qualificação do espaço com a luz, vai diminuindo e faz uma transição entre uma maior luminosidade, a penumbra e pontos mais escuros. Foi toda construída aqui, é uma peça única. O arco de volta perfeita e que é uma forma de qualificação da luz. Por dentro tenho um detalhe que é a marca de madeira incrustada. Estamos diante de instalações têxteis
não é apenas uma cortina, são instalações textas, porque atingir outro nível da arte. Tudo feito em tiar, manual, com a densidade que os artistas aqui interpretaram que deveria ser feita. Tudo em lã e com com fios de linho, numa boa combinação entre a luz e a lã e o linho. Toda esta expressão aparece como uma esperança renovada, portas abertas que nos convocam para um trabalho sempre inacabado. A arte e estes espaços convocam-nos para diálogos contínuos, abertos, que não excluem ninguém. E nessa medida ficamos sempre nesta construção de pontes. E hoje é fundamental construir estas pontes entre a Igreja, a arte, os artistas e todos aqueles que podem encontrar-se com o melhor de si mesmos. Claro, esta grande experiência deixa-nos sempre a marca de uma bênção que recebemos nesta extraordinária kenosis, neste despojamento, numa arte que não se quer espetacular, mas numa arquitetura que se quer sincera, verdadeira, honesta, simples. Serenidade e luz, marcas de um ambiente litúrgico capaz de se sentir na Capela da Imaculada. Esta é uma parte da reportagem sobre este templo que pode ver integralmente em agência.eclesia.pt. Falamos agora com o Frei Filipe Rodrigues, dominicano, sobre o Tríodo Pascal. Cumprimento antes de mais, Frei Filipe, muito obrigado por estar neste programa e boa tarde. São de facto 3 dias essenciais na história do cristianismo, este Tríodo Pascal que iniciamos esta tarde de Quinta-feira Santa. E porquê? Boa tarde. Sim, o Tríodo Pascal é o núcleo do ano litúrgico e da vida cristã. É a partir da Páscoa de Jesus que tudo na Igreja se desenvolve e, portanto, a Igreja desde sempre marcou este mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. São 3 dias, começa sexta, sábado e domingo, e que começa na véspera, por isso é que se chama a missa de Quinta-feira Santa, a missa vespertina. Começa o tríodo com a celebração da instituição da Eucaristia, depois sexta-feira Santa contemplando a cruz, com a adoração da cruz, com a celebração da paixão do Senhor, e depois no sábado santo um dia de silêncio, e termina no dia de Páscoa com a alegria de Cristo ressuscitado na vida de cada um e na vida da Igreja. Aquilo que se celebra neste Tríodo Pascal é esse mistério central do cristianismo. Exato, é o mistério central do cristianismo. Aquilo que nós celebramos em cada semana, a Páscoa semanal, celebramos uma vez por ano nesta dimensão mais profunda e mais dramática até, não é? Não é irmos ao passado e fazer uma espécie de teatro sobre o que aconteceu há 2000 anos, é atualizar no hoje, em 2016, aquilo que aconteceu há 2000 anos, com tudo o que isso se traduz em serviço, na Quinta-feira Santa, em paixão e sofrimento em Sexta-feira Santa e alegria e esperança do Domingo de Páscoa. Vejamos cada um desses dias, desde logo o que acontece na tarde de Quinta-feira Santa, nomeadamente esse gesto de lava-pés. Pedi-lhe para o comentar a partir da iniciativa do Papa Francisco de possibilitar que todas as pessoas pudessem participar nesse gesto. Sim, na Quinta-feira Santa há 2 grandes celebrações. Há uma de manhã, normalmente em quinta-feira, que é a missa crismal, em que o bispo prepara os óleos e há aqui também uma dimensão muito grande, da dimensão sacerdotal, do qual todos nós somos povo, mas os sacerdotes aqui de uma função ministerial. O tríodo começa então à tarde com a celebração da instituição da Eucaristia, onde há este rito tão especial do lava-pés. Não é um rito obrigatório, mas é um rito aconselhável. O que nós lembramos nesse dia é a instituição da Eucaristia. Portanto, o dia, na tarde, em que Jesus se reuniu com os apóstolos para celebrar a Eucaristia, para deixar em sacramento aquilo que no dia a seguir ia ser a realidade. O corpo entregue e o sangue derramado. Portanto, é o dia da celebração da Eucaristia, é o dia da comunidade,
porque a Eucaristia não é para o padre, a Eucaristia é para o povo, é para a Assembleia, é para todo o povo cristão. O padre assume aqui uma dimensão presidencial, não é? E por isso também para o padre é um dia muito importante, porque o fazer isto em memória de mim, para os que são padres, é numa atitude de serviço. Portanto, o que preside não está a presidir para, está a presidir para e com aquelas pessoas. Então, típico deste dia, ou o gesto que mais simboliza este dia, é o lava-pés, que não é diferente da Eucaristia, porque a Eucaristia é serviço. Portanto, o que Jesus nos quer dizer é que, assim como nós colocamos a Eucaristia ao serviço do povo de Deus, também o gesto de lava-pés deve ser a vida do sacerdote e a vida de cada um na comunidade cristã ao serviço uns dos outros. Jesus pega no rito da hospitalidade e dá-lhe um sentido, dizer assim como eu fiz, façam vocês também. Toda a Igreja deve estar ao serviço de todas as pessoas. O Papa Francisco, de há uns anos para cá, tem escolhido sítios muito específicos onde se celebrar a missa da última ceia, sobretudo nas tais periferias existenciais, como ele costuma chamar. E este ano, com a novidade que o Papa Francisco também trouxe, de alterar uma regra litúrgica, que até este ano eram só 12 homens, e que agora o Papa pediu para alterarem essa regra litúrgica de ser um grupo significativo de homens e mulheres, mas que signifique a dimensão da comunidade. Valorizando também essa dimensão de serviço para todos na comunidade. Muito mais poderíamos falar, mas avançando naquilo que se celebra nestes dias, pedia-lhe uma análise àquilo que se celebra na Quinta-feira Santa, sobretudo a partir da expressividade que tem em muitas zonas do país. Vemos, até por iniciativa de entidades autárquicas, por exemplo, recriarem a paixão. Que referência é essa? Que valor é esse de trazer para os dias de hoje aquilo que aconteceu há 2000 anos? A nível da fé é quase existencial, não é? Portanto, como é que eu, em 2016, celebro aquele acontecimento há 2000 anos? O que é que isto me diz hoje a mim? E obviamente que nós somos um povo de memória, um povo de cultura, e normalmente as autarquias, em ligação com a Igreja, unem-se de certa maneira a estas celebrações de fé, mas depois fazem outras que não são alternativas, mas que são complementares. E todas elas são bonitas, aquelas vias sacras, o Sermão do Encontro, as procissões do Senhor Morto expressam a religiosidade, expressam aquilo que de mais puro e mais bonito há na celebração e nas próprias aldeias e comunidades cristãs. O não abandonar essas recriações é uma afirmação da centralidade que tem na própria história de cada pessoa? Claro, não abandonar. Aliás, porque, como é normal acontecer, estes atos de piedade, estas devoções e estas festividades que se fazem, das vias sacras, das procissões, são muito mais numerosas do que as próprias celebrações que há no trido, não é? Portanto, também é um meio aí de evangelização, é um meio de fazer ver às pessoas e de lhes mostrar a vida, o mistério de Jesus Cristo, a atualidade, a via sacra, quando nós falamos da morte de Jesus, quando falamos dos crucificados deste mundo, portanto, temos de fazer aqui a grande ligação entre o que se passou com Jesus e o que se passa hoje na nossa vida e na nossa história. O horizonte é a festa, é a alegria da Páscoa? A festa é a alegria da Páscoa. Aliás, só assim é que tem sentido os 3 dias, não é? É uma meta. O que Jesus deixou em sacramento na última ceia. O que as mãos partiram e repartiram o pão, as mãos pregadas na cruz, são as mãos da manhã de Páscoa, as mãos de paz. Portanto, há aqui uma grande alegria no dia de Páscoa. O povo português soube sempre valorizar bem esses dias, com os toques dos sinos, com os aleluias, com as missas, com os foguetes, com todas estas coisas, que expressam a alegria de Jesus ressuscitado na nossa vida. Ou seja, a nossa vida tem um sentido, a nossa vida foi feita para a felicidade e Jesus Cristo vem-nos abrir essa porta de esperança e de felicidade. Quando é que acontece Páscoa nos dias de hoje? Páscoa na nossa vida, naquele sentido de passagem? Sempre que acontece libertação e sempre que acontece encontro. Nestes dias os padres ficam muito visíveis porque são eles que administram os sacramentos e também não é por acaso que o trido começa com a instituição da Eucaristia com lava-pés, não é? Este serviço, o estar ao serviço dos outros. Sempre que nós nos aproximamos de alguém para os libertar, sempre que nós conseguimos endireitar o caminho de alguém que estava mais perdido, sempre que nós damos aqui um ar de esperança à vida de uma pessoa, está a acontecer Páscoa, porque é sentir que a sua vida não é vivida em vão, a sua vida não é uma vida destinada à desgraça ou à miséria, mas que há aqui um foco de esperança que a ressurreição de Jesus nos traz e que nos faz reviver e ganhar uma nova vida. No registro mais pessoal, Quinta-feira Santa, como vive este dia enquanto sacerdote?
Eu, como padre, cada ano vivo também de uma maneira muito intensa pela minha vida, por aquilo que sou e também pelos apostolados que tenho. Normalmente celebro missa no convento onde costumo celebrar, mas tenho sempre também um outro espaço de celebração, não para imitar o Papa Francisco, mas um sítio em que eu trabalho e em que eu esteja mais envolvido. Este ano irei celebrar a missa da Última Ceia junto de uma associação que fundei há pouco tempo, a Associação João XIII, que é uma associação de voluntários e de apoio a pessoas carenciadas, sobretudo sem abrigo. Nós iremos abrir o centro nesse dia, iremos fazer o nosso acolhimento às pessoas sem abrigo e terminaremos com a celebração da Eucaristia. É isso mesmo, é perceber que a vida do padre não se esgota nas missas, não se esgota na sacramentalidade. A vida do padre é uma vida que se deve preencher em todos os espaços e aí também devemos estar ao serviço. Na consciência de que este é o dia do padre, Quinta-feira Santa? Este é um dia em que a figura do padre sobressai mais, por aquilo que já dissemos. Porque de manhã há esta reunião, esta celebração eucarística com o Bispo, em que nos faz lembrar o povo sacerdotal e também a missão que o Senhor nos entregou, e depois à tarde estarmos ali a perceber a grandeza do mistério que celebramos e a nossa pequenez, não é? O Padre também diz antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno. Portanto, é lembrar um bocado isso. Estamos ali porque o Senhor nos escolheu, estamos ali para estar ao serviço e para alimentar o povo de Deus com o corpo e o sangue do Senhor. Frei Filipe Rodrigues, felicidades por esse trabalho sacerdotal. Obrigado. E muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia neste dia de Quinta-feira Santa. Mais logo, o programa Eclésia volta à sua companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.